Bem-vindo ao Vunge Vision Show da Mwangolé TV, como sempre com myself, Master Ngola Vunge. Obrigado do fundo do coração por estar aí do outro lado. Obrigado por mais uma vez nos fazer companhia. É desde já motivo de sobra para estarmos regozijados de saber que você está aí do outro lado. Como é habitual aqui no Vunge Vision Show da Mwangolé TV, antes da gente dar o pontapé de saída, temos mesmo que agradecer a Deus Todo-Poderoso, Misericordioso, Benevolente, pela sua constante intervenção em nossas vidas. Sem Ele somos um zero à esquerda. Bem, o show de hoje vai ser um tanto quanto diferente daquilo que tem sido habitual. Geralmente, aqui no programa Vunge Vision Show, da Mwangolé TV, eu fico aqui com os meus textos, com as minhas imagens, sozinho, a narrar alguns factos, mas desta vez o programa vai ser um tanto quanto diferente. Hoje temos um convidado e vale a pena aqui dizer que de vez em quando no programa Vunge Vision Show, em vez de estar eu sozinho, vai haver aquelas alturas que vamos ter aqui um convidado. Desta feita, o primeiro convidado nesta nova faceta do programa Vunge Vision Show é o senhor Rui Jorge Carneiro Mangueira, o novo embaixador de Angola aqui no Reino Unido, e é com ele que a gente vai conversar durante aí cerca de uma hora, uma conversa longa. Agora, o que eu vou lhe pedir, mais do que prestar atenção, vai contribuindo. Deixa aí abaixo, na parte dos comentários, coloque aí as suas questões, as suas contribuições, os seus comentários, tudo aquilo que você achar que poderá enriquecer esta conversa. Não saia daí, preste atenção ao Vunge Vision Show, como disse, hoje com Rui Jorge Carneiro Mangueira, novo embaixador de Angola no Reino Unido. Passados quase 1 ano e 6 meses, estamos novamente aqui neste espaço, hoje com o senhor Rui Jorge Carneiro Mangueira, embaixador de Angola no Reino Unido. O embaixador de Angola no Reino Unido, o senhor Rui Mangueira, nasceu a 13 de novembro de 1962 em Luanda, licenciou-se em Direito pela Universidade Agostinho Neto, obteve o grau de mestre em Direito Econômico e Internacional pela Universidade de Warwick, no Reino Unido. Antes de ocupar o cargo de embaixador de Angola no Reino Unido, esteve durante 5 anos como ministro da Justiça e dos Direitos Humanos e é com ele que vamos aqui conversar. Senhor embaixador, muito obrigado por esta oportunidade que dá a Mwangolé TV. Senhor embaixador, 6 meses praticamente, né? O senhor tornou-se embaixador de Angola já vão aí quase 6 meses desde que ocupa o cargo de embaixador de Angola no Reino Unido. Se tivesse que fazer um balanço deste primeiro semestre do seu mandato, sim, o que nos diria desses primeiros 6 meses? Rosário Miranda, muito obrigado. Antes de mais, boa noite a todos os telespectadores e gostaria também de acrescentar que, para além dos dados biográficos muito resumidos que se fez a meu respeito, eu sou diplomata de carreira e trabalho no Ministério das Relações Exteriores, juntando todos os anos há 31 anos. Portanto, tenho quase 56 anos de idade, portanto, dentro dos próximos 15 dias faço 56 anos. Estou muito feliz por isso. Pois. E, por outro lado, gostaria de dizer que na minha carreira como diplomata já fui também embaixador noutras paragens. Passei por aqui como diplomata em 1992, estive no Dubai como cônsul-geral, fui embaixador em Abu Dhabi e embaixador não residente na Arábia Saudita, Kuwait, Qatar, Bahrein e Oman. Foi de facto uma experiência muito interessante a nível do Médio Oriente. Foi de facto muito curta, na medida em que eu depois fui nomeado na época para ser secretário de Estado das Relações Exteriores, portanto naquela altura equivalente a um cargo de vice-ministro. É sem dúvida alguma no âmbito das relações internacionais onde eu me sinto melhor. Pois. E é um trabalho que também posso dizer que melhor sei fazer. É verdade que eu fui muito feliz e muito bem recebido na Grã-Bretanha, na medida em que eu cheguei à Grã-Bretanha no dia 27 de abril
de 2018 e no dia 3 de maio de 2018 tive a oportunidade de entregar as cartas credenciais à Rainha e foi, sem dúvida alguma, num período bastante curto, em cerca de 60 dias, fui acreditado e comecei imediatamente a exercer as minhas funções como embaixador. Na verdade, um processo de acreditação do embaixador leva, em média, 6 meses, portanto, o meu processo de acreditação como embaixador levou menos de 60 dias. Isso significa também dizer que, para além disso, quando eu digo que fui muito bem recebido, aqui na Inglaterra fala-se bastante do tempo. E não há dúvida nenhuma que só agora é que eu comecei a sentir o verdadeiro frio britânico. Tive neste período todo, entre maio e até a presente data, tempo bastante favorável, o que me permitiu, obviamente, inserir-me também muito rapidamente nos meios mais importantes da diplomacia. Durante estes 6 meses, quero eu dizer que beneficiei do facto de ter aqui um período muito interessante aqui na Grã-Bretanha, na medida em que durante este período há um protocolo que permite nós termos encontros ao mais alto nível, começando pela própria Rainha da Inglaterra e todo o momento de celebração do seu aniversário, termos contactos ao mais alto nível, incluindo a própria Primeira-Ministra. Tive a oportunidade de falar sobre o programa de Angola, sobretudo no plano internacional, e devo dizer que Angola neste momento acaba por ser um país para altas prioridades, nas altas prioridades do governo britânico. E é uma questão que temos colocado várias vezes. Neste preciso momento temos cá uma delegação parlamentar com quem eu tenho estado a trabalhar intensivamente desde segunda-feira e sinto que há um grande interesse e não é uma questão que seja apenas uma manifestação individual de A ou B, mas é, acima de tudo, uma posição de Estado, porque seja a nível do gabinete, seja a nível dos parlamentares, seja a nível das organizações da sociedade civil, seja a nível do setor empresarial, há uma convergência de pontos de vista sobre a forma como a Inglaterra, ou o Reino Unido, melhor dizendo, se quer aproximar de Angola. Sem dúvida alguma, é uma nova era que tem a ver também com todo o processo de transformações que Angola está a conhecer. Como sabe, nós passamos por um período de transição de 2 anos. Este período de transição foi não só a nível do Estado, como também a nível do próprio partido, o MPLA, que é o meu partido também, mas que foi conduzido de uma maneira bastante exemplar, sem qualquer tipo de convulsões, e permitiu, de facto, olhar-se para Angola como um grande exemplo. Por outra parte, o programa do presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, que é um programa que tem como grande objetivo levar Angola o mais rapidamente para o desenvolvimento e tem assentado em pilares fundamentais que poderão efetivamente criar as condições para o desenvolvimento, é um programa que tem uma grande credibilidade e, face a esta situação, obviamente que o Reino Unido, como país atento, também sabe exatamente que poderá contar connosco neste sentido. Em suma, esses 6 meses têm sido muito bons, na medida em que há a possibilidade de nós trabalharmos a um nível político, a nível do Parlamento, há a possibilidade de nós trabalharmos a um nível económico, com as grandes corporações que se apresentam e que olham para Angola como um país com onde existe uma grande vontade de investir. No ponto de vista social também, esta visão também ajuda-nos bastante, na medida em que há uma conjugação de esforços neste sentido, por causa dos grandes e do programa que o Presidente da República está neste momento a conduzir. E por outro lado, em termos de relações de amizade e cooperação,
nós temos absoluta certeza que teremos grandes frutos num futuro muito breve. Senhor Embaixador, falando aqui dos 6 meses do seu mandato no Reino Unido, os angolanos aqui não me perdoariam se eu não tocasse naquilo que concerne as relações com a comunidade. O Senhor Embaixador já teve vários encontros com membros da comunidade angolana. Nesse último encontro discutiu-se ou conversou-se, abordou-se sobre as atividades do 11 de novembro, mas principalmente sobre a possibilidade da criação de uma confederação aqui para a comunidade angolana. Para aquelas pessoas que não estiveram presentes, se o Senhor Embaixador tivesse que dizer a eles os benefícios, os possíveis benefícios de uma confederação como aquela que se discutiu aqui, quer dizer, os aspectos inerentes a esta confederação, que benefícios é que traria para a comunidade se o Senhor Embaixador tiver que dizer aos nossos compatriotas? José Miranda, muito obrigado. Isso é uma questão que eu penso que é crucial, na medida em que a minha principal função aqui no Reino Unido é, sem dúvida alguma, privilegiar as relações ou dar primazia às relações entre Angola e o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Isto passa necessariamente por aquilo que eu disse anteriormente. No entanto, nós pensamos que o Estado como tal pode-se fazer representar por via das instituições que cá se encontram, mas não há dúvida nenhuma de que há também um objetivo comum, que é todos os angolanos, a nível da diáspora, participarem neste processo de promoção de Angola. E eu achei por bem, sem querer invadir o trabalho e as responsabilidades do Consulado-Geral de Angola em Londres, achei por bem dar um passo absolutamente necessário no sentido de nós fazermos com que a nossa comunidade participe também neste processo de aproximação. Devo dizer que, admitindo as características do que é uma comunidade na diáspora, que é de facto um aspecto que está absolutamente ligado à dispersão de pessoas que saem dos seus países para se instalarem em outros países, seja lá qual for a razão, o que nós nem sequer precisamos de entrar por esses detalhes, mas a verdade é que a comunidade está cá, está presente, tem laços de cultura que nos ligam e que fazem de nós pessoas que se revêem no projeto de construção da nossa nação. E é necessário, efetivamente, nós olharmos para tudo isso e vermos aquilo que é de útil que existe na comunidade. A comunidade, neste momento, tem várias associações e elas estão constituídas numa perspectiva de desenvolvimento, de criarem os bens necessários, sejam eles materiais ou mesmo pessoais. Quando eu digo pessoais, é no ponto de vista de conhecimento, do ponto de vista de equilíbrio das pessoas e no sentido de fazerem com que os angolanos se sintam mais próximos. Mas, por outro lado, sentimos que há outras comunidades que estão fortes aqui, que têm uma capacidade muito grande de se apresentarem no ponto de vista de identidade cultural acima de tudo, mas elas têm, de facto, uma série de fatores comuns. E não há dúvida nenhuma de que, olhando para aquilo que é a dispersão da nossa comunidade e olhando para aquilo que são os grandes exemplos das outras comunidades, nós, usando o velho ditado de que a união faz a força, entendemos por bem lançar um repto à comunidade, que é no sentido da comunidade estar um pouco mais próxima. E eu não gostaria de citar aqui todas as associações, mas é verdade que algumas associações aqui a nível do Reino Unido têm desempenhado um papel extremamente positivo e que, se estiverem juntas, poderão efetivamente tornar-se muito mais fortes. Uma associação que se preste a criar condições para que os nossos filhos amanhã consigam estar melhor preparados para acederem às universidades de top
e, consequentemente, terem melhores empregos. Isto é um trabalho nobre, louvável. Uma associação que se dedique efetivamente a um trabalho relacionado com um projeto de informação e de apoio permanente aos nossos cidadãos, seja qual for a informação e seja qual for a natureza da informação, mas que efetivamente seja uma informação positiva. E vamos olhar no ponto de vista de imigração. Há muitas pessoas que muitas vezes não conseguem ter ou dar passos suficientes para a defesa dos seus direitos por uma questão de desconhecimento das regras fundamentais que existem nesse país. Formação de estruturas que possam efetivamente garantir um certo suporte para iniciativas de caráter individual. Uma associação que dê informações sobre diversas doenças que saem dos nossos países, mas que, entretanto, ao chegarem aqui, as pessoas estão cobertas de uma certa crença, mas ao chegarem aqui é um problema que pode ser resolvido no plano científico. Falo, por exemplo, da questão do autismo. Sim, falo da questão... Eu trabalho com crianças que Exatamente. sofrem de autismo. Então, há muitas associações aqui que estão juntas e que pessoas que se juntaram e que podem efetivamente fazer esse trabalho. E estão, na verdade, a fazer esse trabalho. E eu felicito vivamente todo este trabalho que está a ser feito neste sentido. Mas esta dispersão, na verdade, não ajuda a comunidade angolana. Portanto, é importante que a comunidade angolana esteja junta. E ainda há muito trabalho a ser feito, não só dentro da comunidade, mas também em função da comunidade. Vamos, por exemplo, olhar para a inexistência de uma Câmara do Comércio aqui, entre os angolanos. Qual seria a vantagem de nós termos uma Câmara de Comércio aqui? Em primeiro lugar, seria a promoção das iniciativas de caráter privado e empresarial dos angolanos. Isso é importante que aconteça. Mas, por outra parte, é uma Câmara do Comércio que pode também criar uma base de dados de todos os jovens angolanos que saem das universidades, etc, etc. E ela própria, com base de acordo com esta base de dados, criar oportunidades de emprego melhores, que podem ser aqui, que podem ser em Angola, que podem ser num outro sítio qualquer. Portanto, há, sem dúvida alguma, a necessidade de nós incluirmos todas estas associações. Quer dizer que o planeia também dentro da sua agenda para lançar as pedras para a Câmara do Comércio? Sim, senhor. Temos que fazer isso. Okay. Por outro lado, no plano cultural, é fundamental que se faça uma promoção da nossa cultura. Não propriamente um trabalho simples de eventos, que é bom, mas limitado apenas à música. E eu dou os parabéns a quem faz esse trabalho, porque eu digo sempre, a indústria que mais se desenvolveu em Angola depois da independência é a indústria da música. Ora, a promoção da música é fundamental. E, por outro lado, é um fator de identidade cultural, mas também é comum a todos nós. E então, esse trabalho é feito. Mas, para além disso, há necessidade de nós alargarmos mais a base da promoção cultural. Portanto, a ideia de uma confederação é justamente nós termos aqui um denominador comum. Que a própria comunidade é que vai criar a associação, fazer um plano para desenvolver e ela própria deverá eleger os seus corpos sociais, etc. Isto pelo seguinte, isto não é trabalho da embaixada, nós já temos muito trabalho. Já temos muito trabalho. A pergunta estava aí. Exatamente. Portanto, o que nós precisamos é lançar o repto à comunidade, pedir à comunidade que ela própria se organize, que se estruture e terá, obviamente, o apoio institucional do Estado, uma vez que, por via desta confederação, haja um reconhecimento. Aqui o ponto positivo é o seguinte, para além de ser algo que a própria comunidade deverá eleger e gerir os seus corpos,
é a própria comunidade que também, qualquer organização dentro da comunidade não deverá perder a sua autonomia. Nem pode de forma alguma... Muitos temem, não é? Não, senhor, não pode de forma alguma perder a sua autonomia. A Confederação é apenas um órgão congregador dos angolanos, que poderá eventualmente representar todos no conjunto em determinados aspectos. Mas isso não invalida sequer que cada um se represente por si próprio, que continue a estabelecer parcerias, que vá buscar os apoios junto do governo britânico como deve fazê-lo, etc, etc. Portanto, este fator que vai unir os angolanos é apenas no sentido meramente formal. Porque no ponto de vista material, as organizações deverão continuar a funcionar normalmente, estando juntas, estarão mais fortes. Então, este é que é o grande objetivo. Sim, embaixador, essa proposta foi posta à mesa dia 27 passado, sábado, uns dias atrás. Como é que o repto foi recebido pelos presentes, na sua opinião? Como é que as pessoas receberam? Bem, eu devo dizer que, pronto, no plano individual, muita gente esteve aqui na Embaixada durante a reunião e também deu a sua opinião. A verdade, porém, é que eu não me lembro de ter sentido da parte dos presentes alguma ideia contrária ao fator unidade. O mais importante é o princípio. Vamos estar unidos. Como é que nós vamos estar unidos? Esta é a questão. Criou-se uma comissão instaladora, onde esta comissão instaladora deverá efetivamente apresentar um projeto sobre a união das associações, e este projeto depois é que vai levar à criação dos estatutos, e com base nos estatutos vão então ser eleitos os corpos sociais. Portanto, o meu sentimento é que foi um encontro extremamente positivo. Porque aquilo que é fundamental, que é o princípio da unidade da comunidade angolana, está lá. E houve, no ponto de vista geral, um sentimento de que todos nós devemos estar unidos e todos nós devemos caminhar para este princípio. Portanto, a responsabilidade agora é da comissão instaladora, que são as associações que estiveram aqui representadas, mais algumas pessoas que se representaram individualmente, que também fazem parte desta comissão instaladora, que deverão efetivamente apresentar estes elementos. Portanto, eles têm uma altíssima responsabilidade, até mesmo no sentido de enviarem uma mensagem positiva desde o primeiro dia sobre a forma como a comunidade deverá estar unida. Senhor Embaixador, mais uma questão em relação à comunidade, depois vamos ver se falamos de outros aspectos. Para além da conversa, quer dizer, da proposta da Confederação, falou-se também das atividades do 11 de novembro. É um tema que até certo ponto tem dado aso para muitos debates, as pessoas vão comentando sobre as festividades do 11 de novembro. Temos uma festa que se aproxima, né, um grande evento onde a comunidade angolana terá o privilégio, posso dizer assim, de ver pela primeira vez o grande músico angolano Matias Damasio, filho do Zua. E por aí, como é que das questões que é colocada, que as pessoas é a forma como a Embaixada de Angola organizou este evento. Muita gente queixa-se do facto de não serem incluídos ou de não serem lhes dada a oportunidade de fazerem parte da organização do evento. Ninguém melhor do que o senhor embaixador para dizer exatamente como é que tudo foi preparado, porque que foi preparado, como foi preparado, e assim, para de certa forma desmistificar certos conceitos ou certas ideias que talvez não vai de encontro com o verdadeiro espírito que norteou quando foi pensado a organização deste evento. José Miranda, se alguém me oferecer uma coisa, seja lá qual for a coisa, eu aceito de bom grado. Abro as mãos e digo muito obrigado. E esta iniciativa é uma iniciativa da Embaixada e do Consulado-Geral, e ela é para a comunidade. Eu gostaria de mencionar o seguinte. Na verdade, todo este projeto, nós temos uma comunidade forte e unida,
passa necessariamente por algumas iniciativas que nós, como órgãos do Estado, devemos estimular sempre que sentimos que há um vazio neste sentido. E, na verdade, quando eu cá cheguei em maio de 2018, obviamente que houve desafios que se colocaram muito rápido relativamente à intenção dos britânicos em melhorar as relações com Angola. E eu dei uma atenção muito especial a esse aspecto. Obviamente que não poderia descurar o aspecto relacionado com a comunidade. Pois. E nós pensamos nisso, obviamente que em julho, eu, olhando para o plano de atividades do ano e na revisão que nós fizemos, chegamos à conclusão que nós deveríamos fazer qualquer coisa no 11 de novembro. Levantou-se a questão de saber como. E a questão fundamental era, de facto, uma questão de ordem financeira. E, obviamente, e devo, sem pejo nenhum dizer, nós temos tido uma grande dificuldade no ponto de vista financeiro para levar a cabo algumas atividades. E as atividades culturais, atividades de doações, etc., ou aspectos ligados a doações, estes praticamente acabam por estar completamente fora, porque há também alguma questão de sustentabilidade da própria instituição que se chama Embaixada de Angola. Há obrigações, como qualquer um tem. Se alguém tem, o individual tem a obrigação de pagar a luz e a água, a Embaixada de Angola obviamente também tem. Claro, sim. Mas há um aspecto que eu gostaria de chamar a atenção para que se compreendesse bem por que razão é que nós nos encontramos nesta situação. Que é simples de compreender. O Orçamento Geral do Estado é aprovado no início do ano, mas em kwanzas. E como deve compreender, há desvalorizações constantes a nível do país. O Ministério das Finanças, quando olha para os kwanzas que devem ser transferidos para as embaixadas de uma maneira geral, pega nos kwanzas aquilo que está orçamentado. O orçamento é uma despesa autorizada. Significa dizer que é aquilo que o Ministério das Finanças está autorizado a pagar, porque é uma decisão da Assembleia Nacional, porque senão não iria para a Assembleia Nacional. Então, só tem autorização para gastar tanto. Mas está numerado em kwanzas. Mas quando, para chegar aqui em libras, os kwanzas são entregues, mas há uma desvalorização. Os 300 mil kwanzas que valiam provavelmente 3 mil libras ou 2.500 libras, hoje valem 75. Obviamente que o dinheiro, quando chega, nós temos que entrar num esquema de redução de despesas. E essa redução de despesas é feita com base naquilo que é sustentar a embaixada, sim, olhar para as despesas fixas, depois aquelas despesas variáveis só poderão ser feitas se houver de facto alguma disponibilidade para isso. Sim, e a verdade, porém, é que nós, neste momento, não estamos em condições de fazer despesas variáveis. Sim, não, mas a preocupação dos angolanos, quer dizer, as questões que foram se levantando é a participação. Solução. Nos eventos. Vamos organizar o 11 de novembro e eu vou empenhar-me nisso. Porque eu estou no primeiro ano da minha presença no Reino Unido e eu preciso de fazer duas coisas. Primeiro, apresentar uma comunidade diplomática. Habitualmente nós fazemos aquilo que se chama o vinho de honra no dia em que nós entregamos as cartas credenciais à rainha. E eu não fiz. Porque não havia meios financeiros para o fazer. E eu tenho que aproveitar o momento do dia 11 de novembro para, no Dia Nacional, apresentar uma comunidade diplomática. E isso nós vamos fazer no dia 12. Mas também temos que fazer esta apresentação à comunidade. Os diplomatas conhecem-nos, os membros do Parlamento conhecem-nos, o governo britânico conhece-nos, mas a comunidade não nos conhece. Há necessidade, efetivamente, de fazer isso. E então achei por bem utilizar um meio que não é uma novidade para ninguém.
Isso a Embaixada da Alemanha faz, a Embaixada das Filipinas faz, a Embaixada da Checoslováquia fez há dias. Chamar aqueles que trabalham em Angola, as grandes empresas, e aquelas empresas que também estão em Angola, e pedir a eles para patrocinarem o nosso trabalho. E este evento do 11 de novembro, aquilo que nós pretendemos oferecer à comunidade, vem já como resultado deste patrocínio. Portanto, não é nenhum fundo do Orçamento Geral do Estado. Mas, independentemente disso, nós precisávamos de organizar o evento. E estamos em cima do joelho. Tínhamos que ter, pelo menos, alguma base financeira para dar o primeiro passo. E então tivemos que esperar. Tivemos que esperar um tempo muito curto para que os patrocinadores começassem a conta-gotas a desembolsar esse dinheiro. Felizmente está a acontecer e isto fez com que nós fizéssemos um programa. Eu considerei que nós deveríamos trabalhar o mais rapidamente possível com as pessoas que já têm trabalhado com a Embaixada. Portanto, não há aqui nenhuma situação de excluir A ou B. Em primeiro lugar, eu não vou excluir pessoas que eu não conheço. Não posso. Se eu não conheço uma determinada pessoa, não vou excluir. Portanto, o que eu tenho que fazer é pegar nos elementos que eu tenho em mão e olhei para os elementos que eu tinha em mão. Como é que fizeram os últimos eventos? Os eventos fizemos assim. Os eventos que foram os maiores preparados pela comunidade tiveram essas características. Bom, então vamos melhorar aqui, aqui e ali. Nós, Embaixada, Consulado-Geral, não temos vocação para organizar um espetáculo do Matias Damasio, etc, etc. Vamos trabalhar com aqueles que colaboraram. Tudo isso com a Embaixada na base do tempo, né? Exatamente. O tempo, portanto, assim. Não, mas isso são questões que foram começadas a ser tratadas depois do dia 20 de setembro. E a verdade, porém, é que até mesmo o local que foi encontrado é um local que, no meu ponto de vista, é pequeno, porque nós gostaríamos de ter muito mais gente, e eu vou explicar já porquê. E por outro lado, parece-me a mim que também gostaríamos que fosse um local melhor. Mas, em Londres, como sabe, há pessoas que já estão a organizar eventos até marcados para daqui a um ano. Então, não há tantos locais assim em condições. Mas, obviamente que depois do dia 20 de setembro, nós tínhamos que andar depressa. Tanto mais que nós, nesta altura, hoje é dia 30 de setembro, de 30 de outubro, melhor dizendo, e nesta altura ainda estamos a tratar das últimas questões que já deviam ter sido tratadas há 6 meses atrás. Nomeadamente a questão da venda de bilhetes, nomeadamente outras questões. Bom, então foram essas as pessoas que foram selecionadas. Portanto, eu chamei essas pessoas, comecei a trabalhar com elas, disse-lhes o que é que eu queria e elas neste momento estão a trabalhar neste sentido. Portanto, não há aqui nenhuma preocupação relativamente à exclusão. Bom, em relação aos patrocínios, os patrocínios surgiram, mas a verdade, porém, é que nós sentimos que mesmo assim há uma grande insegurança relativamente àquilo que me foi prometido e àquilo que está a ser dado. Há pessoas que prometeram 10, estão a dar 1000, há pessoas que prometeram 5, estão a dar 2, mas é sempre bem-vindo. E muito mais. O simples facto de nós termos um gesto desta natureza, numa altura em que há uma crise que abala toda a gente, seja em Angola, seja aqui no Reino Unido, esta disposição de dar qualquer coisa para um evento desta natureza, a única coisa que eu tenho que fazer é agradecer. Ora, eu próprio sugeri que nós juntássemos aquilo que nós temos com uma comparticipação das pessoas que vão celebrar o 11 de novembro connosco. Observando então a possibilidade de cada participante pagar para a zona VIP 30 libras por bilhete e 15 libras para quem fosse ficar sentado nas bancadas do primeiro andar e para quem estiver de pé também cá em baixo. Portanto, nós assim poderemos efetivamente, eu chamaria isso uma comparticipação porque
É verdade que tenho observado mais ou menos a estrutura de preços para espetáculos desta natureza e a estrutura de custos também para um evento desta natureza, e nós sentimos que, de facto, não são valores que venham a cobrir nem nada disso. Em segundo lugar, o objetivo de uma instituição como a nossa não é ter lucro. Não é um projeto comercial. Não é de fins lucrativos. Não é, não, senhor. E, por outro lado, não é um projeto comercial. É um projeto que está aqui para fazer com que a comunidade compareça e partilhe connosco um evento de natureza cultural onde todos os angolanos se possam abraçar e estar juntos e criarmos uma corrente positiva para a nossa comunidade. Portanto, este é o grande objetivo. De Apoio Social Velvítia tem o prazer de anunciar a festa da gala do 20º aniversário da sua fundação para o dia 24 de novembro. Venha celebrar conosco a festa da maior organização PALOP no Reino Unido. Senhor Embaixador, disse aqui que isso também quer dizer, é só mesmo para esclarecer aqui alguns pontos e saímos assim um pouco esclarecidos. No que concerne à organização das pessoas a quem foi atribuída a responsabilidade de levar avante todos os aspectos inerentes àquilo que vai acontecer na festa, foi, conforme o senhor embaixador aqui acaba de dizer, foi simplesmente a questão do tempo, que foi muito curto. Mas a outra reclamação da parte dos músicos é que eles esperavam que, pelo menos no evento, a inclusão de músicos locais fosse um pouco mais significativa. Não sei o que é que tem a nos dizer em relação a isso. Existe essa reclamação dos músicos locais, de que sentem-se até certo ponto um tanto quanto constrangidos, tristes, bem dizer, pelo facto de não terem a oportunidade de mostrarem o seu trabalho neste grande palco, que sem dúvidas aqui no Reino Unido o maior palco é o palco de 11 de novembro, para eles mostrarem o seu trabalho. Não, sim senhor, eu compreendo que existe de facto uma boa vontade por parte dos músicos aqui do Reino Unido, e eu gostaria de dizer que eu fico bastante satisfeito quando sinto que há esta vontade. Significa dizer que nós podemos efetivamente contar com muitos músicos da praça aqui de Londres, o que também irá, obviamente, no futuro enriquecer as nossas atividades. Sim. Portanto, esta disponibilidade é, na verdade, muito bem-vinda. Mas, no entanto, temos que entender que nós gostaríamos de fazer com que esta atividade tivesse apenas uma âncora, que é o Sr. Matias Damasio, um cantor com bastante prestígio. Aliás, devo dizer que, em conversa com um promotor de espetáculos, esteve cá da Embaixada a convidar-me para um evento, eu perguntei, olha, estamos a pensar em fazer qualquer coisa para a comunidade no 11 de novembro. Se nós tivéssemos que fazer, quem é que você acha que seria um músico que iria constituir uma âncora para esse espetáculo? Ele disse, Matias Damasio. Eu disse, pá, se é o Matias Damasio, eu acho que é uma excelente proposta. E eu vou tratar de trazer o Matias Damasio. Portanto, eu fiz todo este esforço para a comunidade. Bom, obviamente que nós temos também limitações de tempo. Em primeiro lugar, é um domingo. Em segundo lugar, a sala que nós pensamos inicialmente, já nem me lembro do nome, mas onde atua a Iola Semedo? Lighthouse. Neste momento, o Lighthouse não pode vender bebidas alcoólicas e não poderá passar das 11 da noite. Portanto, já tínhamos escolhido a sala, as pessoas foram para lá, visitaram a sala, aprovaram a sala, o grupo de trabalho, voltaram, disseram, sim senhor, tudo muito bem, vamos esperar apenas pelos fundos. Felizmente, mandaram uma carta dando indicações que não poderiam comprometer-se por causa disso. E obviamente que encontramos um segundo lugar. Este segundo local já não tem as mesmas condições que tem o Lighthouse. Significa dizer que nós estávamos a pensar num programa bastante alargado, que pudesse também servir as famílias, começando às 14 horas, com uma abertura também para as crianças, etc, etc. Não iremos fazê-lo, mas só iremos começar a partir das 16. Tendo em conta
os atrasos mais ou menos que poderão acontecer, a partir das 18 horas não é muito recomendável ter crianças, venda de álcool, etc, etc. Portanto, das 18 às 22, há muito pouco tempo para nós termos tanta gente. É só mesmo por causa disso. Mas surgiu-nos uma proposta e nós não temos dificuldade nenhuma em aceitar que um dos músicos que está cá em Londres, que possa também integrar este grupo. Então, coisa definitivamente vai sim. Aliás, eu próprio pedi para se alargar o programa e faço até um convite a todos aqueles que já compraram os seus bilhetes, que cheguem um pouco mais cedo, no sentido de nós termos pelo menos a sala com um número suficiente de pessoas onde possamos de facto ver toda a jornada que irá acontecer durante esse período. Também tínhamos a intenção de projetar um filme que é sobre os caminhos da independência, mas iremos fazer também numa outra altura porque já está fora do programa. Tivemos que encurtar bastante o programa por causa disso. Mas de qualquer maneira, vamos ter em atenção, porque a verdade é que também há músicos que se apresentaram à comunidade e a comunidade, ele não conhecia a comunidade, mas a comunidade também não sabia bem quem era a pessoa. Portanto, está a ver a importância desta interação. E a verdade é que nós vamos ter a possibilidade de verificar estas condições melhor. É verdade, sim, que neste projeto da criação da Confederação, nós vamos passar isto tudo para a responsabilidade desta Confederação que vai partilhar, com a comunidade todos estes aspectos, para fazer com que isto seja realmente uma atividade da comunidade, promovida e preparada pela comunidade, onde todos os músicos e os promotores, por via das suas associações, poderão estar presentes e trabalhar nisto. Portanto, este é o grande objetivo que nós temos e eu acredito que nos próximos tempos tudo isto será possível sem qualquer situação de nós pensarmos que há reclamações aqui e ali. O mais importante é que as pessoas se sintam satisfeitas quando tiverem a servir a comunidade. É isso. Senhor Embaixador, já conversamos aqui quase tudo o que temos em relação a alguns aspectos aqui ligados à nossa comunidade. O senhor está aqui, encontra-se como embaixador de Angola há 6 meses. Passou, quer dizer, o seu mandato começou praticamente numa altura que, pondo em conta as dificuldades financeiras e econômicas que o país atravessa, foi necessário o Executivo lançar uma campanha campanha diplomática econômica, diplomacia econômica, a ver se atrair, no sentido de atrair investimento estrangeiro e até mesmo linhas de crédito. Sabemos, através do discurso do Sr. Presidente João Lourenço, o discurso sobre o Estado da Nação, que através do Reino Unido foi possível 500 milhões de libras. Qual tem sido a contribuição da Embaixada de Angola, e nesse caso do senhor, como chefe da missão, no que concerne esta diplomacia econômica durante esse tempo que deu uma grande contribuição? Eu gostaria de dizer que o trabalho diplomático é um trabalho que leva tempo. Não se obtém resultados no trabalho diplomático de um dia para o outro. Mas a verdade, porém, é que muitas coisas estão a acontecer na relação Angola-Reino Unido, mas esses resultados devem-se, obviamente, a um conjunto de fatores, seja dentro de Angola como fora de Angola, e trabalho também das pessoas que me antecederam aqui no Reino Unido e que efetivamente poderão eventualmente estar a surgir resultados visíveis. Eu vou explicar isso melhor. Em primeiro lugar, Angola é um país viável. Quando eu digo viável, tem alguma competitividade no ponto de vista internacional, nomeadamente com produtos competitivos como o petróleo, que ainda representa uma fatia bastante larga no nosso produto interno bruto, e também diamantes. E hoje há um crescimento do setor não petrolífero, no ano passado foi na ordem dos 5,5%,
o que dá também uma grande contribuição para a nossa economia. Isso quer dizer que a viabilidade que o país tem está na potencialidade que nós temos em matéria de recursos, mas também pelo facto de existir já uma identificação dos grandes recursos que Angola possui. Por outra parte, nos últimos anos houve uma alteração no ponto de vista legislativo de uma série de matérias que fizeram com que Angola também subisse no ranking do Doing Business, que é de facto a facilidade que o investidor poderá encontrar no ambiente de negócios, se é mais favorável ou não. E sobretudo no último ano, a alteração da lei do investimento privado, a alteração, ou melhor, a nova lei da concorrência e alguns programas virados para atrair o investimento estrangeiro, nomeadamente até a política de vistos, fazem com que haja uma maior abertura para tudo isto. Portanto, eu falo essencialmente daquilo que é o país no seu todo, as aberturas estão a ser feitas e que possibilitam, portanto, uma visão sobre Angola. Há um outro fator que é fundamental e que tem a ver com a forma como o presidente João Lourenço encara o combate à corrupção. Portanto, é algo que o Presidente da República fez, de facto, transformou num pilar para o desenvolvimento de Angola e entende que este aspecto tem que ser combatido com algum vigor. E a sua coerência, a sua determinação no combate à corrupção cria também uma grande credibilidade para o país no plano internacional. Ora, surge de facto esta potência. E eu acabo por beneficiar um bocado disto. Portanto, não posso dizer... Facilita um pouco o seu trabalho. Exatamente. Não posso dizer que em 6 meses eu tenha o mérito de criar aqui algo porque não é verdade. Não estaria a ser verdadeiro nem correto até seja com os meus colegas que me antecederam aqui na Embaixada, seja até com todo o esforço que está a ser feito a nível nacional para que Angola tenha uma grande credibilidade. Agora, é verdade sim que com isso o Reino Unido tem tido iniciativas e algumas delas com algum resultado. Por exemplo, o Reino Unido disponibilizou, através do UK Export Finance, um volume considerável financeiro para facilitar o investimento das empresas britânicas a nível do país. E estamos a falar em cerca de 500 milhões de libras, o que permite efetivamente que as empresas britânicas hoje já estejam a atuar em situações, em setores fundamentais da nossa economia. Por exemplo, ninguém vai fazer uma fábrica de corte de granito com um gerador a diesel. O granito fica caro. Ora, temos de ter energia. E, de facto, este apoio financeiro no setor energético hoje, portanto, já há uma estação que vai ser inaugurada em Viana muito brevemente, já com o trabalho do UK Export Finance, a nível do setor agrícola também. Estamos a trabalhar no sentido de conseguirmos também a nível do setor das infraestruturas e, portanto, é um trabalho que já começou antes de eu ter chegado. Obviamente que nós estamos a dar continuidade a todo esse trabalho. Portanto, é algo que se vai alargar. Senhor Embaixador, assim, tanto quanto telegráfico, há muita gente que questiona o papel que o Presidente João Lourenço tem desempenhado nesta empreitada da diplomacia econômica. Há aqueles um tanto quanto céticos ou críticos que chegam a dizer que até certo ponto esvazia, sendo o Presidente João Lourenço o principal protagonista nesta diplomacia, nesta onda de diplomacia, essa campanha de diplomacia econômica, esvazia até certo ponto o raio da ação dos embaixadores. Como é que o senhor vê? Antes, pelo contrário.
Antes, pelo contrário. Há necessidade de ser o presidente João Lourenço à frente quer dizer... E terá que ser sempre. Na verdade, o Presidente da República é o órgão reitor de toda a política externa de Angola. Mas há os embaixadores, né? E o Ministro das Relações Exteriores é apenas um coordenador dessa política externa. Isto no ponto de vista formal. No ponto de vista material, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Um chefe de Estado, e se você ligar agora a televisão, você vai ver que os chefes de Estado do mundo inteiro deslocam-se de um lado para o outro e conversam entre si e tomam grandes decisões. Porque, na verdade, o chefe de Estado é sempre a pessoa, o grande decisor, que, independentemente do facto de representar o país, é ele que lança as grandes pedras para que nós depois, embaixadores, os ministros e depois os embaixadores cá em baixo, sejamos apenas aqueles núncios, como eu poderei dizer, aquelas pessoas que apenas vão repetindo a sua vontade. E então eu gostaria imenso que Sua Excelência o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, visitasse o mais brevemente possível o Reino Unido, no sentido de alavancar de facto algumas questões que estão aqui. E obviamente que isto seria muito bom, porque tenho absoluta certeza que a partir daí o meu trabalho estaria bastante facilitado. E é isso que a maior parte dos chefes de Estado faz. Senhor Embaixador, falou aqui do empenho do Presidente João Lourenço no combate à corrupção e que começa já a surtir alguns efeitos, não é? E daquilo que é parte do programa do Presidente João Lourenço, ou bem dizer, do Executivo, no combate à corrupção, foi o reto que se lançou aos altos dirigentes do país. Foi primeiro temos a questão do repatriamento de capitais, mas também começamos com a declaração de bens. O senhor embaixador fez também a declaração de bens, ou como é que é? Não, ainda não fiz. Ainda não fiz. Por que ainda não fez? E devo dizer que... De Apoio Social Velvítia tem o prazer de anunciar a festa da gala do 20º aniversário da sua fundação para o dia 24 de novembro. Venha celebrar conosco a festa da maior organização PALOP no Reino. Dentro daquilo que é o combate à corrupção, um dos retos que o Presidente João Lourenço lançou aos membros do Executivo foi a declaração de bens, né, para que haja mais transparência na gestão da coisa pública. E o que eu perguntava ao senhor embaixador é se isso abrange o senhor, e se abrange o senhor embaixador, se já fez também a declaração dos seus bens. Não, eu não fiz. Não fiz a declaração de bens. Vai fazer ou não quer fazer? Ou como não é uma questão de fazer ou deixar de fazer, porque isto é algo que todos nós devemos fazer. E, portanto, não vejo dificuldade nenhuma, se me for solicitado, eu fazê-lo sem qualquer dificuldade. Portanto, é algo que todos nós, como altos funcionários do Estado, devemos até fazer por uma questão até de evitarmos conflitos de interesses. E não vejo dificuldade nenhuma, aliás, as nossas leis são claras a esse respeito e tão logo me seja solicitado, eu poderei fazê-lo sem qualquer dificuldade. Senhor embaixador, há uma pergunta que vai parando na mente, vou-me questionando sempre. O que é exatamente que o Presidente João Lourenço e o Executivo está a fazer ou estão a fazer diferente daquilo que se fez ou deixou de se fazer, diferente daquilo que o Executivo anterior e o Presidente anterior fizeram ou deixaram de fazer no que concerne todos esses desafios que o Presidente João Lourenço lançou, que começa a ser aplaudido, começa a ser elogiado, por exemplo, o combate à corrupção, a impunidade, o nepotismo, e a tempo do Presidente João Lourenço acrescentou mais um elemento, a bajulação. O que é que está-se a fazer
que não se fez no passado? E por que não se fez no passado, na sua opinião? Eu gostaria de dizer que o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço tem outras responsabilidades. E são responsabilidades decorrentes de uma época diferente com a qual ele está a trabalhar. E devo dizer que isto, quando há transmissão ou transição de poder, isto tem mais ou menos uma característica de uma corrida de estafetas. O presidente Agostinho Neto foi o independentista e foi aquela pessoa que lutou pela independência e liderou todo o processo da independência de Angola. Com os demais líderes, não é? Sim, mas devo dizer que foi aquela pessoa que proclamou a independência no dia 11 de novembro e, sem dúvida alguma, que foi o garante da independência de Angola. Não houve outros líderes, não conheço mais nenhum que tenha estado no dia 11 de novembro em Luanda a proclamar a independência. Portanto, isto é história, são factos. Não, mas o Savimbi proclamava a independência no AMBO também. Sim, mas não teve relevância nenhuma nesse aspecto. E isso aí não são factos, portanto, os factos são factos históricos, nem é uma questão ideológica sequer. Em segundo lugar, o presidente Zé Eduardo, quando recebeu este testemunho e assumiu a presidência de Angola, trabalhou arduamente para a paz e a estabilidade política do país. E fê-lo com muito sacrifício e com muita dedicação, muitas vezes mal compreendido por alguns, até mesmo dentro do próprio MPLA, mas ele foi incansável naquilo que fez ao longo de muitos anos. Devo dizer que quando o presidente lançou o programa que era a política de clemência e reconciliação nacional, muita gente não acreditou. E a verdade, porém, é que um dos grandes nacionalistas de Angola, o Sr. Aldano Roberto, foi a primeira pessoa dos grandes líderes, dos grandes nacionalistas a aderir, e vieram muitos nacionalistas que naquela altura eram os seus seguidores e chegaram a Angola. Para além disso, o presidente Zé Eduardo lançou pela primeira vez a mão e deu a mão a Jonas Savimbi em Badolite, na presença de 19 chefes de Estado. É lamentável que Jonas Savimbi, 3 ou 4 dias depois, tivesse regressado à guerra, mas mesmo assim ele não desistiu, lançou as bases para o multipartidarismo e criou as condições para que tivessem lugar as primeiras eleições gerais em Angola, em 1992. E a verdade, porém, é que Jonas Savimbi perdeu as eleições foram vistas e testemunhadas pelas Nações Unidas, que declarou as eleições livres e justas. Jonas Savimbi não aceitou o resultado das eleições e regressou a uma nova guerra. Há um detalhe importante que é de considerar que foi a violência da guerra entre 1992 e 2002. Sempre que a guerra retomou, foi cada vez mais violenta, porque a guerra foi se aproximando das cidades, maior concentração de pessoas e obviamente que o número de vítimas foi cada vez maior. Mas mesmo assim o presidente Zé Eduardo não desistiu. Criou o Governo de Unidade e Reconciliação Nacional, o Governo de Unidade e Governo, exatamente. E com o Governo nós tivemos uma situação que eu muitas vezes, quando falo em fóruns académicos, já ouvi por 2 vezes académicos mencionarem, mas isto é uma questão que deve ser estudada pela ciência política. Como é que o presidente conseguiu ter sucesso mantendo pessoas no Parlamento, mantendo pessoas no governo e ao mesmo tempo este mesmo grupo de pessoas fazia guerra nas matas? E a verdade é que ele lançou as bases para uma paz que hoje nós temos em Angola. Em 2002, por uma questão de facto, o falecimento de Jonas Savimbi possibilitou uma paz
efetiva e duradoura, porque foram apenas os angolanos, sem Nações Unidas, sem uma interferência estrangeira, que se sentaram, juntaram-se e abraçaram-se e assinaram um tratado de paz. Por essa razão é que nós temos aqui um aspecto que é fundamental. O dia 11 de novembro é o dia da independência. É um dia importantíssimo para todos os angolanos. E o dia 4 de abril é o dia da paz, que é também o dia importantíssimo para os angolanos. Se nós tivermos que celebrar, esses são os 2 dias mais importantes para a vida dos angolanos. E o Presidente José Eduardo foi, de facto, capaz de estruturar-se de modo a liderar todas essas situações. E ele fez um discurso extremamente importante, que vale a pena relembrar, em que ele, nesta altura, pediu a todos os angolanos para se perdoarem. E hoje é um facto. Havia muitas mágoas, muitas feridas abertas nas famílias, etc, etc. O nível de destruição do país foi muito elevado. O país estava completamente inviabilizado. E o esforço que foi feito no sentido de garantir essa paz, o resultado é que, quase 16 anos depois, nós temos efetivamente, ou 16 anos depois, nós temos efetivamente uma estabilidade política que provavelmente há um tempo atrás seria absolutamente impensável. E isto é um trabalho que só os grandes líderes são capazes de fazer, porque os grandes seguidores foram todos os angolanos que aceitaram perdoar-se a si mesmo. E hoje nós temos, a UNITA é um partido político, é o maior partido da oposição, continua a crescer como partido. Surgem outros partidos que também estão a exercer a sua posição. As adversidades políticas vão continuar, porque não é possível que toda a gente pense da mesma forma, mas a verdade é que é bom termos a certeza que não se fala em guerra. Mas ainda assim, não é, como eu dizia, há, quer dizer, muito daquilo que vai se ouvindo nos discursos do presidente João Lourenço, quer dizer, dão a entender que há uma crítica muito séria em relação a uma forma, principalmente, como o país foi gerido nos últimos 5 anos. Não, eu diria que o papel do presidente João Lourenço, a partir de agora, é levar Angola para o desenvolvimento. Porque não há dúvida nenhuma de que o presidente João Lourenço, todas as vezes que se dirige ao país, ele afirma e reafirma a estabilidade política que o país conhece. O que quer dizer que houve um trabalho de estabilidade política para a nação que foi feito pelo seu antecessor. Agora, o testemunho foi transmitido. À custa disso, obviamente que ninguém é perfeito. Aliás, o próprio presidente Eduardo dos Santos, no seu último discurso público, quando falou sobre a transferência de poder no seio do MPLA, disse: eu não sou perfeito, também cometi erros, e eu agradeço que me perdoem pelos erros que eu cometi. O presidente João Lourenço tem uma grande preocupação: vamos desenvolver o país. E agora, no último discurso sobre o Estado da Nação, há necessidade de nós entendermos os grandes pilares do discurso sobre o Estado da Nação. Como é que nós vamos desenvolver o país? Primeiro, já temos estabilidade política, sim. Quais são os pilares que nos vão levar ao desenvolvimento? E o presidente João Lourenço foi bastante claro. Falou sobre a questão do combate à corrupção, falou sobre a questão relativa à estabilidade macroeconómica, portanto tem um programa de estabilização macroeconómica, e foi aí que ele mencionou, de facto, a questão relacionada com um programa de estabilidade macroeconómica onde inclui um stand-by arrangement com o Fundo Monetário Internacional. Falou depois de aspectos de natureza político-social e as grandes questões que perturbam a nossa sociedade, questões relacionadas com a exploração ilegal dos nossos recursos, daí que se fala da Operação Transparência. Falou sobre a questão do exercício ilegal da atividade religiosa. Portanto, há de facto um conjunto de situações
que são importantes que o Presidente se concentre no sentido de desenvolver o país. Porque as bases para o desenvolvimento do país foram lançadas. Agora há necessidade de nós todos juntos darmos este passo. Portanto, eu não diria que o que é que foi feito, o que é que não foi feito. Recebeu o testemunho e continua a correr. E então é isso que neste momento o Presidente está a fazer. Sr. Embaixador, eu quando comuniquei a alguns amigos e não só colegas da profissão que haveria de entrevistar o Sr. Embaixador, houve algumas pessoas sugeriram a questionar o Sr. Embaixador em relação a alguns aspectos inerentes ao tempo que o Sr. Embaixador foi ministro, esteve à frente do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Uma das perguntas que alguém sugeriu que eu colocasse ao Sr. Embaixador é como é que talvez não seja da responsabilidade do Sr. Embaixador, mas pronto, eu vou fazer essa questão. Naquilo que se tem notado desta situação da Operação Transparência, com a questão dos imigrantes, uma vez que o Sr. Embaixador ocupou a pasta de Ministro dos Direitos Humanos, como é que tanta gente, fala-se aí de cerca de 270 mil cidadãos congoleses nas províncias da Lunda, como é que tanta gente ficou a viver no país assim de forma ilegal, sem documentos de residência? E depois outra questão, como também alguém pediu-me para colocar o Sr. Embaixador, como é que se justifica nos dias de hoje algumas pessoas que estão a ser deportadas para o Congo apresentam documentos de bilhetes de identidade, cartão eleitoral? Pode não ser que isso aconteceu no tempo em que o Sr. Embaixador era Ministro dos Direitos Humanos e da Justiça, mas é claro que esta acumulação de pessoas aí não começou agora, já leva algum tempo. Estes fenómenos da imigração ilegal acontecem em todo o mundo. E nós não podemos de forma alguma pensar que isto é um fenómeno exclusivo de Angola. Não, mas pondo em conta os números, não é 270 mil e... Sim, há países que têm muito mais. Sim, não, mas... Há países que têm muito mais. E eu vou explicar, talvez, provavelmente entenda bem as razões que levam muitas vezes a situações desta natureza. Nos países limítrofes, existem de facto muitas situações em que há uma repressão efetiva dentro das zonas diamantíferas. Mesmo dentro do Congo, nenhum congolês pode circular nas zonas diamantíferas. O mesmo se passa no Botsuana, o mesmo se passa na África do Sul. Nós, em Angola, não temos essas limitações. Portanto, os cidadãos nacionais vão para as zonas diamantíferas sem qualquer limitação e têm uma liberdade completa de circulação. Ora, se o cidadão nacional pode fazer, obviamente que o cidadão estrangeiro, estando dentro do nosso país, também tem a liberdade de circulação. Agora, devemos compreender que aquilo que nós hoje assistimos relativamente à imigração ilegal para a Europa não é muito diferente daquilo que se passa em Angola. As pessoas chegam em barcos, chegam em canoas, vêm do Mali, da Guiné-Conakry, do Senegal, etc, etc. E chegam até Angola, à procura de diamantes. E nós temos 1.600 quilómetros de fronteira marítima e temos mais de 2.000 quilómetros de fronteira terrestre com a República Democrática do Congo. Se efetivamente for um objetivo de algumas pessoas de atingir estas zonas, há sempre uma pressão muito grande sobre as nossas fronteiras. Mas ela existe efetivamente. E não é por acaso que estas pessoas entraram do modo como entraram. E esta pressão é de tal maneira tão grande, que provavelmente ninguém imagina situações altamente caricatas que fazem com que as pessoas se desloquem e como se deslocam para o nosso país. Em relação à questão dos documentos, obviamente que essa situação é uma situação que, utilizando
as fragilidades do nosso sistema, porque nós temos muitas fragilidades dentro do nosso sistema, e as razões que levam também às grandes preocupações que o Estado tem relativamente à identificação das pessoas. Obviamente que cidadãos estrangeiros tiram proveito dessa situação. E eu vou-te explicar porquê. São questões históricas mesmo. Nos anos 60, quando se começaram a verificar a agricultura de grandes plantações, nomeadamente café e algodão, no norte do país, sobretudo na província de Kwanza Sul, Malange, Uís, por aí adiante, os portugueses deslocaram muitas pessoas do Planalto Central para o norte do país. Esta deslocação deu lugar a situações em que há pessoas hoje, que alguns deles até já estão na 4ª geração. O pai foi deslocado da província do Biel do Ambo para a província do Uís. Estás contratado. Chegou lá, exatamente, chegou lá. Não gostaria de utilizar muito mas este nome o termo que eles usavam. Chegaram lá e ficaram durante muitos anos dentro das fazendas. Os colonialistas saíram das fazendas, eles continuaram lá, casaram-se, tiveram filhos. Estes filhos tiveram filhos e os filhos já têm filhos outra vez, portanto eles já têm bisnetos. Mas como nunca saiu de lá, nunca está identificado. Portanto não é um fenómeno de hoje, é um fenómeno dos anos 60. Ora, eu para identificar uma criança de 6 anos, eu tenho que saber quem é o pai. Mas quando eu chamar o pai vai dizer, espera aí, eu também não tenho documentos. Mas então falo com o seu pai. Não, o meu pai também não tem. Quando falar com o avô vai dizer, não, eu vim de Caconda, eu vim do Chipindo, eu vim de Lumbalanguimbo, eu vim de Chicalachoanga. Epá, mas então e os documentos onde é que estão? Nunca trouxe. Já nem sei mesmo se eu vou encontrar os meus parentes, porque eu saí de lá há quase 50 anos e não tenho esses documentos. E se for agarrado nesta operação de transparência, corre risco de ser deportado? Não, sabe-se exatamente que uma operação de transparência identifica bem quem é angolano e quem não é angolano, porque o angolano tem referências. Tem referências, sejam elas do ponto de vista cultural, sejam... Então, o Estado criou uma lei de registro de adultos, que basta que as pessoas apresentem 2 testemunhas e então registra-se imediatamente a pessoa, faz-se um novo registro que permite então a pessoa ter a sua identidade. Obviamente que os imigrantes ilegais, observando aquilo, pagam um angolano qualquer que aceita testemunhar a favor dele e ele com isso obtém documentos. Mas ainda são esses que estão dentro do país. Mas depois quando se vai a ver os meios ilegais que foram usados ou fraudulentos que foram usados para a aquisição desses documentos, obviamente que faz-se uma análise e diz assim, desculpe, você não é angolano. Quando se aborda a questão da operação de transparência, nós devemos ter em consideração todo este conjunto de fatores. E eu tenho fé de que o trabalho que está a ser feito pelas nossas autoridades toma sempre em consideração esses fatores, porque são do domínio específico das autoridades que estão a conduzir este processo. Portanto, eles sabem perfeitamente, exatamente quais são as nossas grandes vulnerabilidades e em função disso, com base nessas fragilidades que nós temos, eles também sabem exatamente o trabalho que estão a fazer e como devem atacar, porque não é do interesse das autoridades angolanas prejudicar os próprios angolanos. Pois. Senhor Embaixador, estamos praticamente no fim da nossa entrevista, mas eu tenho aqui 2 perguntas que eu gostaria de colocar ao Senhor Embaixador. Muito daquilo que se vai falando hoje em relação ao nosso país está muito virado à questão ao combate da corrupção, como já falamos anteriormente. O que é que o senhor Embaixador diria que levou o país aos níveis de corrupção que se registraram nos últimos anos? O que é que levou nós a atingirmos estes níveis assim tão preocupantes de corrupção? Eu não tenho nenhum estudo feito sobre a questão da corrupção, portanto isto obedece obviamente a uma análise profunda dos fatores que estão ligados à corrupção.
mas por aquilo que eu posso observar como cidadão atento, eu preferia dizer que a análise profunda da questão da corrupção passa necessariamente por aquilo que é a corrupção sistémica e por aquilo que é a corrupção endémica. Eu vou explicar isto melhor. Nós poderemos ter um sistema, e aí enquadra-se mais ou menos o crime de colarinho branco, onde o próprio sistema é corrupto. E então não nos preocupamos sequer em criar condições para que haja um combate a esta situação. O sistema tem hoje e está a ser implementado muito rapidamente, porque no ponto de vista institucional as instituições existiam, a legislação existe e a questão está a ser tratada hoje de uma forma muito mais visível. Não quer dizer com isso que há 5 anos atrás ou há 3 anos atrás a questão não era tratada do mesmo modo. Depois temos uma corrupção endémica, que é aquela que está enraizada, e uma cultura por parte das pessoas, no sentido de que todas estas questões, toda a gente é corrompível. E quando nós falamos sobre essa corrupção endémica, isto acaba por ser uma cultura. Por exemplo, o funcionário que está no posto do bilhete de identidade, que tem a responsabilidade de servir apenas os cidadãos, ele cria dificuldade ao cidadão para receber dinheiro. O cidadão que tem que emitir uma carta de condução, uma cédula ou um título de registro de propriedade, cria dificuldades para receber dinheiro por trás e então tratar do assunto mais depressa. O cidadão que está no hospital vê alguém a entrar, atende mais rapidamente a pessoa que o corromper. Portanto, a grande questão da corrupção passa necessariamente por aí. É necessário, de facto, estudar-se profundamente a questão, para nós compreendermos bem o que leva as pessoas, ou o que levou as pessoas a assumirem isso como uma cultura e passarem então a agir desta forma. Poderão ser vários fatores. Querer viver acima das suas possibilidades, mas em função das grandes dificuldades que o país atravessou, carência disto, carência daquilo. Nós saímos de um conflito em que os programas pós-conflito criaram uma sensação de paz, mas agora nós queremos ir visitar os nossos familiares que estão aqui ou ali, não temos essa possibilidade, então temos que encontrar meios para ir até lá. Há uma série de fatores que levaram as pessoas a tomarem determinadas atitudes. Então, é necessário analisar-se tudo isso. Ver-se exatamente os níveis de remuneração das pessoas, se são justos, se não são, se com isso o sistema, até mesmo o próprio sistema financeiro, que facilidades é que cria ao cidadão para o cidadão poder comprar um carro económico, ter uma casa económica. Não pode sempre o Estado a dar, porque o Estado agora também não tem para dar. Então há aqui uma série de fatores que têm que ser profundamente analisados para nós chegarmos a uma conclusão. Portanto, eu estaria a ser absolutamente leviano se estivesse dizendo, não, as causas são estas, assim, porque eu não conheço nenhum estudo que tenha sido feito até agora, em Angola sobre esta matéria. Fala-se muito sobre o assunto, escreve-se muito sobre o assunto, mas de facto um estudo aprofundado sobre as causas sociais de uma corrupção sistémica ou endémica, aquilo que nós poderemos olhar para o caso de Angola, eu até hoje não conheço. Mas se por acaso existir, e é provável que alguém esteja a fazer esses estudos, talvez, se tiver conhecimento disso, por favor, diga-me e eu depois... De Apoio Social Velvítia tem o prazer de anunciar a festa da gala do 20º aniversário da sua fundação para o dia 24 de novembro. Venha celebrar conosco a festa da maior organização PALOP no Reino Unido. Mas eu estava aí a ver uma entrevista que o ministro que o substituiu como, quer dizer, que o atual ministro da Justiça,
e dos Direitos Humanos, o Sr. Francisco Queiroz, uma entrevista que ele concedia à TPA. E numa das questões que foi colocada pelo jornalista TPA em relação à cobrança, quer dizer, o dinheiro, o destino que é dado ao dinheiro arrecadado dos locais de justiça, neste caso cartórios, identificação, por aí afora. Ele fez uma narração, quer dizer, falou de 40% deste dinheiro é para os oficiais de justiça, 30% vai para o Estado, para a conta única do Tesouro, os restantes 30% vai para o cofre geral de justiça, para atender às necessidades urgentes, quer dizer, isso é mais ou menos o que ele disse, para atender às necessidades urgentes e emergentes do setor da justiça. Até aí tudo bem, mas houve um aspecto que chamou a minha atenção, é que quando me perguntaram quem fiscaliza este dinheiro, ele diz o seguinte, o ministro, nesse caso o Francisco Queiroz, ele diz o seguinte: são os meios de controle convencionais, mas diz que reconhece haver um déficit no controle deste dinheiro, e depois ele diz, por causa desse déficit, estamos a submeter o Cofre-Geral de Justiça a uma reforma profunda. Convidamos dessa forma o Ministério das Finanças para fazer parte do controle das contas. E depois ele acrescentou, que é onde vem a minha pergunta, pondo em conta que o senhor embaixador, que foi o ministro da Justiça na altura, o Cofre-Geral de Justiça vinha com uma tendência de ser uma espécie de saco azul para tudo. Fins particulares, vai ao cofre. São as palavras do ministro. Precisa-se de dinheiro para viajar, vai-se ao cofre. Para se tratar, consultas médicas, vai-se ao cofre. E com isso violava-se a lei, porque este cofre, o dinheiro arrecadado dos fundos, do Cofre-Geral de Justiça, obedece a uma lei. Quer dizer, quando o ministro diz que o Cofre-Geral de Justiça estava a ser tratado como, tinha uma espécie de saco azul, no período anterior, que antecedeu, o senhor que estava na pasta atualmente, quer dizer, que ocupava, que era o titular da pasta, bem digo, alguém que o vem substituir neste cargo e dizer afirmações assim. Não está, o ministro Queiroz não está errado. O ministro Queiroz não está errado. Era de facto eu devo dizer-lhe uma coisa. Foi o que eu lhe disse a passagem de testemunho. O ministro Queiroz está a continuar as reformas que eu iniciei. E é verdade, sim, que o Cofre-Geral de Justiça era regido, não sei se ainda continua a ser, porque eu já estou fora do Ministério da Justiça há mais de um ano, e era regido por um decreto 2394, através do qual existia sim esta chave, um sistema retributivo, que era no sentido de 40% para os funcionários, 30% para a conta única do Tesouro e 30% para o Cofre-Geral de Justiça. Pois, é mesmo isso, sim. Mas também tem critérios específicos para a gestão desses valores. E eu iniciei uma reforma bastante profunda do cofre. Não só no sentido de nós deixarmos ou impedirmos que a utilização do cofre fosse feita dessa forma que ele relatou, mas muito mais do que isso, darmos um destino melhor e mais adequado aos recursos do cofre. E fizemos. E eu, na altura, portanto, uma das grandes decisões que nós tomamos, o Conselho Diretivo do Cofre na altura, portanto, no cofre não havia decisões individuais. Portanto, havia um Conselho Diretivo que era composto por mim, eu era o presidente, o vice-presidente era o presidente, o primeiro vogal era o presidente do Tribunal Supremo e o segundo vogal era o Procurador-Geral da República. E em plenária nós tomávamos todas as decisões. Quer dizer, não era simplesmente... Não era uma gestão individual do Ministro da Justiça, nem podia ser. E fazíamos um orçamento, portanto, introduzimos a noção de um orçamento, introduzimos a noção de gastos planificados e também uma noção de receitas. E quando eu cheguei ao cofre, existiam 200 contas. E eu acabei e transformei aquilo numa conta única.
um dia discuti durante muito tempo com todos os funcionários oficiais de justiça a matéria desse regulamento e depois decidi então como é que eu poderia dizer? Entrou em vigor um regulamento assinado por mim em que unificava todas as contas, acabei com as contas todas e começamos a ter apenas uma conta única do Cofre Geral de Justiça. Pronto, isto foi uma situação que criou muitas dificuldades porque havia pessoas que faziam uma gestão, o dinheiro entrava e no final do dia que elas depositavam o dinheiro no cofre. Nós acabamos com isso e fizemos então uma gestão mais rigorosa. Houve um aumento significativo das receitas e ao invés de nós pagarmos viagens e darmos isto tudo que o Ministro Queiroz se referiu, nós deixamos de fazer isso e utilizamos o dinheiro do cofre para um fim mais adequado. E fizemos reformas profundas nas agências que nós adquirimos as 3As para transformarmos e adaptarmos em tribunais provinciais. Fizemos reformas profundas aos cartórios. Nós tínhamos cerca de 40 obras por concluir e o dinheiro do cofre foi utilizado para a conclusão destas obras a nível de todo o país. Portanto, o destino que foi dado foi esse, o dinheiro do cofre. E todo o trabalho que nós fizemos de reforma do cofre, de criar um conselho fiscal dentro do cofre, foi concluído. Eu deixei ficar este trabalho. Portanto, o novo Conselho Diretivo do Cofre entende que deve chamar também o Ministério das Finanças e eu acho que é uma proposta muito boa, na medida em que assim o Ministério das Finanças poderá ter uma percepção clara do volume de receitas que o cofre recebe e gera. Portanto, ele não está enganado naquilo que ele disse, antes pelo contrário, está muito bem visto. Portanto, nós iniciamos uma reforma, ele recebeu, está a continuar a reforma dentro da mesma perspectiva que nós deixamos. Quer dizer que até que o senhor embaixador deixou o cargo, o cofre já não era usado conforme o ministro Queiroz diz? Não, pode ter a certeza que não. Saco azul, já pode ser a certeza que não. Pode ter a certeza que não. Tá bem, senhor embaixador Rui Mangueira, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade que deu no Mangolé TV, principalmente por falar aqui conosco. A menos que queira acrescentar algo em tudo aquilo que a gente já falou. Não, o que eu gostaria de dizer, para além disso, é o seguinte: eu estendo um convite a toda a nossa comunidade. A iniciativa da celebração do dia 11 de novembro é um convite e é uma celebração especial para todos os angolanos. Eu sinto-me muito engajado nisto, na medida em que o Dia da Independência é um dia muito importante para mim e para todos os angolanos e, portanto, eu faço um convite para que nós possamos celebrar o Dia da Independência e temos aqui uma prenda para a nossa comunidade, que é o Matias Damasio, tal como foi sugerido por uma pessoa que é bastante conhecida dentro da comunidade. Vamos avançar com uma narrativa positiva de unidade, vamos trabalhar de modo positivo, vamos estar juntos porque só a união é que faz a força. Portanto, mais uma vez, viva Angola e os Chegamos ao fim desta conversa com o Sr. Rui Jorge Carneiro Mangueira, o novo embaixador de Angola no Reino Unido. Já não é assim tão novo, não é? Já embaixador de Angola desde abril passado, sim, mas continua a ser novo, apenas 6 mesitos, uma conversa extensiva, mais de esclarecimento do que outra coisa, uma conversa amena. Acredito que no decorrer do programa ou da conversa você apercebeu-se que ele lançou um reto, né? Lançou-me um reto, se eu por acaso soubesse de alguém que estivesse a fazer um estudo aprofundado sobre as causas da corrupção em Angola e pronto, para aqueles que estão interessados em saber mais sobre a corrupção em Angola, algumas causas e principalmente as consequências da corrupção, eu convido a assistir a terceira edição do programa Vunge Vision Show, que foi dedicada 100% à corrupção, às causas e as consequências da corrupção em Angola. Um programa explorado, bem explorado,
apresentei dados, apresentei factos, apresentei muita coisa boa. Acredito que é um dos melhores programas até agora feitos sobre as causas e as consequências da corrupção em Angola. Deve estar aqui no link, não sei se está aqui do lado direito ou do lado esquerdo, mas aqui estará o link. É um grande programa. Você saberá muita coisa sobre a corrupção em Angola. Agora, sei também que muita gente, principalmente aqui da comunidade angolana no Reino Unido, esperava que se tocava mais em alguns assuntos que são do interesse da comunidade, no que concerne, por exemplo, tratar documentos, o passaporte, o cartão consular, registrar os filhos, registro do casamento e muitos outros assuntos relacionados aos serviços consulares. Não toquei, não falamos sobre isso, porque na conversa anterior, esta foi a segunda conversa que a gente teve com o embaixador Rui Mangueira. Conversamos com ele há uns 2 ou 3 meses atrás e nesta conversa, durante 40 ou 50 minutos, de forma extensiva e detalhada, conversou-se sobre estes aspectos, como disse, passaporte, cartão consular, bilhete de identidade, tudo aquilo que tem a ver com a documentação dos angolanos, documentação angolana dos angolanos. Carregue no link para aqueles que estiverem a nos acompanhar através do YouTube, digo, aí embaixo na descrição tem um link, carregue no link para acompanhar esta conversa que eu tive com ele e seguramente com o senhor embaixador, e seguramente que você vai ficar bem esclarecido em relação a estas situações, esses assuntos: passaporte, cartão consular, registro dos miúdos, casamento, registrar empresas lá em Angola, coisa assim parecida. Tudo está aí nesta conversa. É só carregar na descrição e já está. Agora, eu vou lhe pedir um favor, por favor. Carregue, quer dizer, dá-nos um like se estiver a acompanhar pelo Facebook, dá-nos um like, partilhe este vídeo, dê um like, e se estiver a acompanhar pelo YouTube, por favor, subscreva-se ao nosso canal, porque só através desta forma é que você vai estar atento com tudo aquilo que a gente está aí a preparar para você. A Mangolé TV está a entrar numa fase completamente diferente. Estamos num processo de transição, um processo de reestruturação de tudo aquilo que a gente tem feito até esta parte. Estamos com programas novos, temos o nosso próprio estúdio finalmente, por isso é que temos que agradecer a Deus Todo-Poderoso e Misericordioso. Então temos muita coisa boa aí a vir. Quero aqui já dizer que durante o mês de dezembro vamos ter aqui uma entrevista bombástica com Micaela Marinova, a outra filha de Antônio Agostinho Neto. Uma entrevista exclusiva. Já entrevistei-a várias vezes, mas desta vez é uma entrevista exclusiva. Você vai ver tudo, vai ver e ouvir tudo em relação à filha de Agostinho Neto, e seguramente que não vai ficar com nenhuma sombra de dúvidas em relação ao grau de parentesco elevado entre Agostinho Neto e Micaela Marinova. Vamos ter aqui várias entrevistas, vamos entrevistar aqui os promotores Chiquinho Bamba e Beto Luto. Vamos ter também aqui como convidado, aqui no Vuns Vision Show, Jica Tetembua, uma entrevista com o ativista Jica Tetembua. Vou entrevistar o meu colega Alfa Coabo e vamos fazer um montão de entrevistas. Vamos também entrevistar o presidente da Casa CE aqui no Reino Unido, o senhor Paulino Kifica. Então, estamos ricos em matéria de conteúdos. Por isso, subscreva-se ao canal Mangolé, o canal do YouTube da Mangolé TV, e se estiver a acompanhar-nos pelo Facebook, por favor, ponha um like, por favor, ponha aí um like para que você desta forma nos ajude a crescer. Bye bye e até a próxima. Bye.